Tomar banho, escovar os dentes, arrumar a cama, esquentar a pizza e até mesmo usar o vaso sanitário. Se eu te falar que você vem fazendo tudo isso errado a vida inteira, pode não parecer. Mas isso e muito mais são coisas do seu dia a dia que você vem fazendo errado. E ninguém nunca te contou. Nesse vídeo, nós vamos te mostrar o jeito certo para você finalmente começar a viver corretamente. Quer dizer, para que pelo menos você consiga fazer essas coisas corretamente. Porque se você vive errado ou não, aí já é outra conversa. Vamos abrir a lista com algo que o brasileiro é recordista: tomar banho. O Brasil é líder mundial no ranking de banhos, e o que era uma coisa para nos orgulharmos pode não ser bem visto assim. Na verdade, há estudos que mostram que tomar banho com muita frequência pode ser prejudicial ao seu corpo. Isso porque nossa pele precisa de uma camada de bactérias e óleos para funcionar. E banhos muito frequentes, principalmente se for com água muito quente, podem acabar com isso. Para quem abusa demais, a pele pode acabar rachando e ficando irritadiça. Mas então, qual seria a frequência correta? Você me pergunta. De acordo com os estudos, não há uma resposta certa para isso. Tudo depende do que você faz no seu dia a dia, pois para algumas pessoas pode ser realmente necessário um banho frequente, tanto para o bem dela quanto para os outros que vivem com ela. O indicado aqui é encontrar um equilíbrio, tendo em mente que nem sempre é preciso se banhar diariamente, optando sempre por água morna em vez de quente e usando produtos mais suaves. Falando em banhos, algo que você provavelmente já deve ter escutado antes é que lavar o cabelo todos os dias é errado. E a verdade é que depende. Vários estudos e especialistas afirmam que não há uma resposta certa para isso, pois tudo depende do seu estilo de cabelo e se ele deve ou não ser lavado diariamente. Cabelos cacheados ou crespos podem secar e até mesmo quebrar, caso sejam lavados diariamente. Para esse tipo de cabelo, o indicado é que sejam lavados semanalmente ou até mesmo quinzenalmente. Já para pessoas com cabelos mais finos e com o couro cabeludo mais oleoso, a lavagem diária é mais indicada. Se você costuma usar produtos como spray e gel, lavar diariamente também é a melhor escolha. Já que estamos falando de cabelo, seja para fazer um penteado, esconder aquelas mechas rebeldes ou apenas para ajudar a incrementar o visual, é sempre bom ter alguns grampos de cabelo por perto. Mas de nada adianta usá-los se você continuar usando do jeito errado. O lado ondulado do grampo deve sempre ficar virado para baixo, seguindo a direção do seu cabelo. Na verdade, essa parte serve justamente para isso, para ajudar a manter os fios no lugar, impedindo que seu penteado se desfaça. Ainda dentro do banheiro, você sabia que há certos produtos que você não deve guardar lá dentro? Isso porque depois de cada banho o ambiente fica úmido. Assim, além de proliferar bactérias e fungos pelo ar, essa umidade pode alterar a composição de alguns desses produtos. Dentre os produtos que você não deve guardar no banheiro estão esmaltes, perfumes e produtos de maquiagem como pincéis e blush. O shampoo e o condicionador estão liberados, já que suas fórmulas são feitas justamente para aguentar essa variação de temperatura do banheiro. Então, por mais cômodo que possa ser deixar já tudo ali sobre a pia do banheiro, talvez seja melhor deixar bem guardado e só retirar na hora que você for usar. Já que estamos falando de higiene, o correto é escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia e principalmente após as refeições, mas não tão após assim. O correto é que você espere cerca de 30 minutos depois de comer, para aí sim, então, ir escovar os dentes. Isso porque o alimento que você ingeriu acaba alterando o pH de sua boca e demora cerca de meia hora para que sua saliva possa equilibrar esse nível de pH. Se você for apressado e correr para escovar os dentes assim que acabar de comer, você irá aumentar a chance de proliferarem bactérias em sua boca e também de surgirem cáries. Escovar dentes é realmente importante, mas vamos com calma, tá? E também não precisa abusar da pasta da escova, não. Pois a lógica de que quanto mais melhor não se aplica aqui. Todos aqueles comerciais que vemos das pessoas colocando uma linha enorme de pasta de dente na escova não passa apenas de marketing, feito para nos influenciar a usar mais do que necessário. Existe até mesmo a lenda corporativa de que um funcionário
sugeriu aumentar o diâmetro do tubo da pasta de dente para que as pessoas gastassem mais pasta e eles lucrarem mais. Isso não é lenda não, isso é verdade, tá? Não há por que usar mais do que o correspondente ao tamanho de um grão de ervilha. Isso mesmo, gente. Um único grão de ervilha é o suficiente. Assim você realiza sua higiene bucal e ainda economiza, não caindo na armadilha do marketing. Bom, banho tomado, cabelo lavado, dente escovado, agora é só passar o desodorante para dormir, correto? É isso mesmo que você ouviu. Apesar de suarmos mais ao longo do dia, é na hora de dormir que o desodorante mais funciona, pois com a pele mais seca, o nosso corpo o absorve melhor. Na verdade, os especialistas discordam um pouquinho no uso de desodorante à noite. Há quem diga que ele é importante, pois como suamos menos enquanto dormimos, o desodorante forma uma espécie de tampão dentro da glândula sudorípada e é mais eficaz. Mas há também quem diga que apesar de seu uso ser bom à noite, não é tão melhor quanto usá-lo durante o dia. Bom, por via das dúvidas, use sempre que possível. E afirme para aquele seu amigo que ele deve usar, tanto acordado quanto dormindo. Para ver se ele se toca. Aproveitando o assunto de cheiros, você tem o costume de passar perfumes esfregando nos pulsos? Se sim, eu tenho uma notícia para te dar. Tá fazendo errado. Isso porque ao esfregar a pele, você está mudando o aroma de seu perfume, mudando sua fragrância. O indicado é que você borrife o perfume nos 2 pulsos, deixe ele penetrar e não faça nada. O perfume, por si só, já irá agir, sem precisar que você o esfregue na pele. Agora, quanto tempo faz que você não troca seu travesseiro? Se você não sabe responder a essa pergunta, então provavelmente já está na hora. O tempo de vida máximo de um travesseiro é de 2 anos. Mas há sinais que indicam que ele deve ser trocado bem antes disso. Se ele estiver apresentando deformações, manchas e mau cheiro, é porque a vida útil dele chegou ao fim. Se você insistir em ficar com aquele seu travesseiro de infância, é bom saber que pode haver uma colônia de ácaros e fungos vivendo nele. E não apenas isso, ácaros vivos, mortos e até mesmo fezes de ácaros. Só para se ter uma ideia, em um travesseiro antigo, 10% de seu peso são de ácaros e fezes de ácaros. E isso em contato com o nosso nariz é um gatilho para vários problemas respiratórios e pode ser exatamente a causa das suas noites de sono mal dormidas. Já que estamos falando de ácaros, você sabia que arrumar a cama ao acordar não é saudável e pode, na verdade, ajudar os ácaros e fazer mal à sua saúde? O que acontece aqui é que quando estamos dormindo, o nosso corpo transpira bastante e ao acordarmos, a cama fica úmida. Se você acorda e já arruma a cama logo de primeira, então aquela umidade continua ali e se torna um ambiente perfeito para o surgimento de ácaros. O ideal é esperar um pouco antes de arrumar a cama, cerca de 2 horas, além de abrir as janelas e deixar o quarto bem ventilado nesse meio tempo. Agora que você já sabe que não se deve arrumar a cama assim que acorda, então o que fazer? Partir para o cafezinho? Sinto lhe informar, mas isso também não é o mais recomendado. Mas não porque faça mal, mas sim porque pela manhã seu efeito não é tão forte assim. Quando dormimos, principalmente quando estamos perto de acordar, o nosso corpo produz cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Ele faz isso para nos preparar para acordar. Afinal de contas, todo mundo sabe que acordar é algo realmente estressante, né? O que acontece aqui é que, se você bebe café logo depois que acorda, o efeito dele não vai ser tão grande assim no seu corpo, pois você já estará com um alto nível de cortisol. O aconselhável aqui é que você tome café após as 9 horas da manhã, que é quando a maior parte do cortisol do seu corpo já terá sido liberada e a cafeína terá um maior efeito. Até lá, você pode se apegar a uma bebida mais leve, como, por exemplo, um café com leite, desde que seja do jeito certo. Sim, há um jeito certo de preparar o café com leite. Aqui o aconselhável é que você coloque primeiro o café na xícara e só então o leite. E há uma explicação para isso. Quando o leite frio entra em contato com um líquido muito quente, tipo café, ele pode coalhar, formando aqueles grumos. O certo aqui é que você coloque o café primeiro e depois vá adicionando o leite aos poucos. Assim, além de evitar que o leite fique talhado, a mistura ainda ficará mais homogênea. Aproveitando que estamos na cozinha, eu te pergunto: aonde é que você guarda seus ovos?
Na hora de conservar alimentos, o melhor é sempre mantê-los em um lugar bem refrigerado como a geladeira. Mas a grande questão é onde dentro da geladeira você deve deixá-los. A porta da geladeira é um lugar proibido para os ovos, pois sempre que você abre e fecha a geladeira, há variação de temperatura ali, o que afeta a qualidade dos ovos, principalmente se você for o tipo de pessoa que abre a porta da geladeira só para ficar pensando na vida. Claro, não há problema em deixar os ovos fora da geladeira, à temperatura ambiente, tal como eles ficam no mercado. Só que ao fazer isso, você reduz o prazo de validade deles, principalmente em épocas muito quentes. O ideal mesmo é guardá-los na parte central da geladeira, lá no fundo. Assim eles vão manter sempre a temperatura fresca e ficarão conservados por muito mais tempo. Você provavelmente deve estar pensando que vai ser difícil guardar os ovos ali, já que normalmente a geladeira está cheia de panelas, não é mesmo? Não há nenhum problema em guardar alimentos na geladeira. E apesar da crença popular, não faz mal nenhum guardar comida quente lá dentro. Na verdade, é até mesmo o contrário. Muita gente já deve ter ouvido o mito de que guardar comida quente na geladeira estraga a comida. Ou então estraga a geladeira. Mas tudo não passa de um mito. Um médico do sistema de saúde britânico explicou que você tanto pode como deve guardar seu alimento na geladeira o mais rápido possível. De acordo com ele, quanto antes você tirar seu alimento da zona de perigo, que é uma temperatura entre 4 a 60 graus Celsius, melhor, pois assim você diminui o risco das bactérias se proliferarem nas comidas. E quanto à funcionalidade da geladeira em si, um pouco de comida quente não é o suficiente para estragá-la. Ainda mais que hoje em dia, que os modernos refrigeradores são projetados para lidar com esse tipo de situação. Além da geladeira, outra opção bastante utilizada para armazenar alimentos é o uso de pregadores de roupa. Se você pensar bem, já vai perceber o porquê deles não serem uma boa ideia. A grande questão aqui é justamente a higienização. Os pregadores são itens da lavanderia, local que possui muito mais bactérias e impurezas do que a cozinha. Usá-los para lacrar alimentos de qualquer tipo pode acabar por contaminá-los. A melhor forma de conservar seus alimentos é seguindo as indicações do fabricante, utilizando potinhos específicos para eles e armazenando na geladeira aqueles que devem ficar por lá. Mas se você ainda assim quiser usar grampeadores nos alimentos, então a dica é que você os compre exclusivamente para essa função e não fique alternando-os entre lavanderia e cozinha. Usar um grampo num dia para pendurar sua roupa íntima e no outro para fechar o pacote de biscoito realmente, né, gente? Não é uma boa ideia. Aproveitando que você já está realizando a troca dos grampeadores, qual foi a última vez que você trocou a sua esponja de cozinha? A esponja está em contato constante com a sujeira da cozinha. E assim como há uma frequência certa para trocá-la, há também um modo certo de lavá-la. Muita gente gosta de deixar a esponja de molho dentro de um recipiente com água, mas não é isso aconselhável, não. O acúmulo de umidade ajuda na proliferação de bactérias. Então, você não deve deixar sua esponja molhada após usá-la. Além disso, o ideal é que você a lave sempre após o uso. Remova todo tipo de resíduo que estiver impregnado nela. E isso vale até para o sabão e detergente, que não devem sobrar nada. Até mesmo a água deve ser retirada, deixando ela o mais seca possível. Nunca use sua esponja em 2 lugares diferentes. O ideal é que você tenha uma esponja específica para a louça e outra para a pia, sem misturar as coisas. Quanto ao tempo máximo de vida dela, a troca não deve ultrapassar 15 dias. Então, me diz, faz quanto tempo desde que você não troca a sua esponja? Enfim, chega ao final de semana, depois de uma semana super cansativa. Tudo que você quer é reunir seus amigos em casa, pedir uma pizza e relaxar um pouquinho, né? Mas por causa daquele quebra-molas na rua, sua pizza de 4 queijos chega grudada na caixa. E você tem que comer raspando o queijo latão. É nesse momento que você finalmente entende para que servem as mesinhas que vinham na pizza. Criada nos anos 80, a mesinha da caixa de pizza existe justamente para isso. Impedir que o recheio se choque com a tampa da caixa e fique grudado. Mas uma vez que a pizza chegue, não há mais nenhum uso para a mesinha, certo? Tecnicamente, você ainda pode usá-la na hora de cortar a pizza. As pizzas costumam já vir com a marcação dos pedaços, mas você já sofreu na hora de puxar um pedaço e o outro vir junto. Para evitar isso, tudo que você tem que fazer é escolher seu pedaço e usar a mesinha.
para pressionar o pedaço do lado enquanto puxa o seu, e pronto. Sem mais fazer uma bagunça na hora de dividir a pizza com a galera. Atualmente, a caixa das pizzas é feita de um material mais resistente, dispensando a necessidade das mesinhas. Mas se algum dia você abrir sua pizza e encontrar aquela mesinha lá, agora já sabe como poderá usá-la da melhor forma. E claro, todo mundo sabe que a pizza no café da manhã do dia seguinte é sempre a melhor, né? Mas você já tentou esquentar a pizza e percebeu que ela não fica tão boa assim? Isso acontece porque você está fazendo errado. E aqui vão 2 maneiras para você aquecer a pizza do dia seguinte e ela ficar, perfeita. A primeira pode ser feita na frigideira mesmo. E para isso você só vai precisar de um cubo de gelo. Comece colocando a fatia de pizza na frigideira em fogo baixo. E depois cubra ela com uma tampa. Depois de 2 minutos, abra a tampa, coloque o cubo de gelo e tampe novamente. Agora é só esperar o gelo derreter e a água secar. Assim que isso acontecer, você já pode desligar o fogo e pronto, a sua pizza vai estar novinha em folha. A outra maneira é através do micro-ondas e para isso basta você colocar a sua pizza lá dentro e um copo de água bem ao lado dela. O que acontece aqui é que a umidade da água fará com que a pizza fique macia, ao mesmo tempo em que o micro-ondas a aquece. Em cerca de 30 segundos a 1 minuto, você já terá uma pizza quentinha em mãos para devorar. Só quem já dependeu do micro-ondas para esquentar sua comida sabe o quão irritante ele pode ser, né? A borda do prato está sempre pelando de calor, enquanto o centro está praticamente congelado. E se eu te falar que esse é um problema bem fácil de ser resolvido? Eu não vou cobrar nada, hein? O micro-ondas costuma aquecer primeiro a borda dos alimentos, deixando o meio por último. E por isso, frequentemente o centro acaba ficando mais frio. Tudo que você tem que fazer aqui é abrir um buraco bem no meio do prato, empurrando a comida para as laterais. Isso faz com que o micro-ondas aqueça a sua comida de modo mais uniforme, sem deixar uma parte quente e outra fria. Simples, não é não? O papel alumínio é um item que definitivamente não deve ser colocado no micro-ondas. Mas você sabia que existe o lado certo para cada tipo de uso? Se você reparar bem, o papel alumínio apresenta 2 cores e elas não estão ali à toa. Se você deseja aquecer um alimento, então o lado mais brilhante do papel deve ficar virado para esse alimento, deixando o lado mais fosco para o lado de fora. Isso porque a parte brilhante reflete o calor do alimento, impedindo que ele escape e acelerando o processo. Agora, se você desejar guardar um alimento na geladeira, então aí é só fazer o contrário, deixando a parte mais fosca virada para dentro e a parte mais clara para fora, justamente para ela poder refletir o calor para fora. Parece algo simples, né? Mas no final faz uma diferença e tanto. Assim como colocar um plástico filme sobre o sorvete antes de guardá-lo no congelador também faz toda a diferença. Se você já tirou um sorvete do congelador e viu aqueles cristais enormes de gelo se formando dentro, sabe muito bem a dificuldade que é para conseguir tomar o sorvete, né? Se forçar demais a colher, você acaba entortando ela. E há quem diga que se você aquecer a colher antes, fica mais fácil tirar o sorvete lá de dentro. Há um modo muito mais fácil para lidar com esse problema. Basta que você cubra o pote de sorvete com um filme plástico e depois tampe-o bem. O filme plástico vai evitar sua cristalização, facilitando na hora que você for tirá-lo lá de dentro. Além de deixar a sua vida mais fácil, é muito melhor, né? Tomar um sorvete sem aqueles cristais de gelo. Agora, o que você definitivamente não deve fazer na cozinha é lavar a carne antes de cozinhá-la. A lavagem da carne é algo que virou uma tradição, um hábito. Algo que sempre foi assim, porém, mais recentemente, pesquisadores descobriram que essa prática deve ser abandonada o quanto antes. A partir do momento que você adquiriu aquela carne, espera-se que ela já esteja pronta para consumo imediato, sem que primeiro elas sejam lavadas em qualquer lugar que seja. Isso vale para todo tipo de carne. As carnes contêm micro-organismos em sua superfície e isso é algo normal. Porém, se tratando de carnes certificadas, elas estão seguras para o consumo. Quando você lava as carnes, o que você está fazendo é espalhar esses micro-organismos para o interior da carne e também para todo o ambiente. Um estudo de 2022 realizado na Universidade de Purdue, em Indiana, nos Estados Unidos, mostrou que, ao lavar a carne, você está espalhando esses micro-organismos presentes nela para tudo ao seu redor. Suas roupas, a pia e o que mais estiver por perto. As bactérias ali presentes não têm como se mover, mas ao ligar a água,
você está criando um meio para elas se espalharem. E como eu citei antes, esses micro-organismos que estão presentes na carne são algo normal e que durante o cozimento são totalmente eliminados, sem a necessidade de você lavá-los antes. O estimado é que atualmente as pessoas sigam lavando a carne por uma combinação de tradição familiar com falta de conhecimento sobre o assunto. Se você ainda estiver fazendo isso, o aconselhado é que pare o quanto antes. Essa é para você que gosta de tomar uma taça de vinho à noite, ou várias. Você está segurando a taça da maneira correta? Existe uma regra para isso. Ao contrário do que vemos em filmes, você jamais deve segurar uma taça de vinho pelo bojo. Na verdade, é justamente por isso que as hastes existem. Ao segurar a taça pelo bojo, você está alterando diretamente a temperatura da bebida, o que acaba por atrapalhar sua experiência com o vinho. As hastes foram criadas para evitar que sua mão entre em contato direto com o vinho, mantendo assim a sua temperatura. Segurar sua taça pela haste, além de ser mais elegante, é também o correto a se fazer. Mas, claro, nada disso se aplica para quando você está sozinho em casa, bebendo diretamente da garrafa, né? O vinho é uma bebida diurética, o que significa que, se você abusar dele, irá para o banheiro com mais frequência. E na hora de usar o banheiro, o ato de urinar sentado acaba sendo mais higiênico do que urinar de pé, já que você evita que a coisa fuja do controle, não? Mas você sabia que as vantagens vão além do que as questões de higiene? Estudos realizados no Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda, indicam que urinar sentado contribui para um esvaziamento mais completo da bexiga. Isso pois, ao sentar, os músculos da pelve e da coluna ficam totalmente relaxados, facilitando bastante a coisa toda, ao contrário do que acontece quando você fica de pé. É como se, ao urinar sentado, você realmente liberasse tudo, enquanto que de pé ainda restasse um pouquinho ali dentro, se recusa a sair. E não apenas isso, mas esses mesmos estudos comprovaram que, ao adotar essa prática diariamente, isso faz com que a próstata fique mais relaxada, o que, consequentemente, melhora a sua vida sexual. Ou seja, urinar sentado é o melhor, não apenas para a higiene, mas também para a sua saúde. Nessa mesma linha, existe também a maneira certa de fazer o número 2, e que provavelmente não é como você faz. Aqui tudo depende da sua posição, da maneira com a qual você senta no vaso. Quando sentamos normalmente no vaso, o músculo pubo-retal pressiona nosso intestino, quase como um gancho dificultando a liberação das fezes. Isso muitas vezes nos faz ter de forçar bastante para elas saírem, né? E forçar demais nunca é algo bom e pode ser até mesmo a causa de hemorroidas. Mas aí você me pergunta, então André, qual seria a posição correta? O ideal é que você tenha sempre por perto um banquinho. E na hora de fazer o número 2, use ele para colocar suas pernas em cima, trazendo-as para mais próximo do abdômen. Desse modo, é como se as fezes pudessem ver a luz do fim do túnel. E com o caminho liberado, seu intestino vai funcionar muito melhor, hein? Mas atenção, nunca suba no vaso sanitário, tá? Na falta de um banquinho por perto, jamais coloque suas pernas em cima do vaso, pois isso pode fazer com que ele quebre no meio, te cortando bem na hora que você estará mais vulnerável. Um acidente assim é muito difícil de explicar, né? Mudando agora totalmente de cenário, vamos focar em algumas dicas úteis, de coisas que você vem fazendo errado durante esse tempo todo. A começar pelo jeito que você carrega o seu celular. Você sabia que carregar seu celular, quando ele já está com a bateria acima de 80%, pode acabar estragando a bateria? A maioria dos celulares tem uma proteção contra o excesso de carga. No momento em que sua bateria chega a 80%, a quantidade de carga que ele recebe é diminuída. E se você insistir, vai acabar gerando um estresse no seu aparelho. É como se ele não conseguisse receber mais carga, mas você está ali, forçando ele a aceitar mais. Isso faz com que a vida útil da bateria acabe diminuindo. E caso isso aconteça com frequência, o celular passará a demorar mais para carregar e, consequentemente, a descarregar mais rapidamente. Ou seja, nada de deixar o celular carregando durante a noite inteira. Ok? Já com relação a um valor mínimo, o ideal é não deixar a sua bateria ficar abaixo de 20%, pois qualquer número abaixo desse valor faz com que a bateria se desgaste mais rapidamente, entre 20% e 80%, ok? Esse deve ser o valor que você tem que mirar. Não é segredo para ninguém que o mundo está aquecendo cada vez mais. É praticamente impossível ficar dentro de uma casa hoje
sem ter um ventilador por perto. Mas você sabia que seu ventilador de teto também pode ser usado no inverno para ajudar a aquecer a casa? A função exaustor serve justamente para isso. Nessa função, seu ventilador irá girar ao contrário, fazendo o ar do ambiente circular. E como o ar mais quente está sempre no ponto mais alto, o modo exaustor irá pegar esse ar e espalhá-lo pela casa, deixando todo o ambiente mais quentinho. Se alguma vez você já teve de usar um bloco adesivo para organizar melhor seus projetos e ideias, então já deve ter notado que, ao puxar uma folha do bloco, ela sempre fica dobrada para cima, não é mesmo? Quando você a cola em algum lugar, ela fica levantada e sempre incomoda bastante. Mas e se eu te disser que é um modo de tirar a folha sem deformá-la? Quando você puxa a folha de baixo para cima, você chega justamente na parte em que a cola está. E para puxar além daquilo, a folha acaba deformando. Se na próxima vez que estiver usando o bloco adesivo, você puxar a folha pelos lados, da esquerda para a direita, ela vai sair lisinha, sem nenhum tipo de deformação. É sério, gente. Faça o teste e depois me agradeça. Por fim, eu irei lhe mostrar que até mesmo dormindo você está errado. Gente, até calado está errado. Existe um jeito certo de dormir. Aquela posição que menos irá lhe afetar e se você tem um costume de dormir de lado. Então, ao menos, isso você vem fazendo certo. Dormir de costas estimula não apenas o ronco, mas também provoca dores na sua lombar. Para ajudar a aliviar um pouquinho essas dores, os especialistas recomendam que você utilize um travesseiro entre as pernas, ali, na altura do joelho. Dormir de bruços também não é tão melhor assim, pois apesar de parecer confortável, pode te trazer problemas na lombar e na região cervical. Quando você deita de bruços, sua coluna não consegue manter sua curvatura natural e a dica aqui é, caso vá deitar de bruços, deite sobre um travesseiro fino. Assim ele ajudará sua coluna a ficar na curvatura natural. Ou seja, um travesseiro extra é sempre uma boa opção. Dormir de lado é realmente o melhor, o mais indicado pelos especialistas, pois assim você estará aliviando a pressão em sua coluna, deixando ela bem mais relaxada. Mas atenção, o indicado mesmo é que você durma virado para o seu lado esquerdo. Isso porque a passagem dos alimentos em seu intestino acontece do lado direito. Então, ao deitar no lado esquerdo, você ajuda a sua digestão e ainda melhora a sua circulação sanguínea. Se você também descobriu que nem dormir direito você sabia, escreve aí pra gente nos comentários, tá? E o que mais é que você vem fazendo de errado, hein? Até a próxima!